Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a este webinar em conjunto com o nosso parceiro Novo Banco. O meu nome é António Valente e tenho o prazer de estar com o meu colega Ricardo Guerreiro. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. E Tânia Duro, responsável de soluções setoriais do Novo Banco, a quem aproveito desde já para agradecer a sua presença. Muito bem-vinda, Tânia. No passado dia 30 de abril, foram anunciados os novos incentivos à inovação produtiva do Portugal 2030, destinados sobretudo a apoiar operações de investimento produtivo em atividades inovadoras das PMEs, um aviso direcionado único e exclusivamente às PMEs, e conta com uma dotação orçamental de 500 milhões de euros a fundo perdido para capacitar as empresas no âmbito daquilo que é o seu investimento empresarial. As candidaturas estão divididas em duas fases, numa primeira fase aberta até 16 de setembro e numa segunda fase aberta até 30 de dezembro. Nesta sessão iremos falar sobre este aviso e sobre muitos outros, sobretudo, nomeadamente no incentivo à internacionalização das PMEs, que esperemos que abra brevemente. Tânia, começaria por ti, para podermos aproveitar também um bocadinho daquilo que é o teu know-how. Espero que essa ligação esteja bem. A balança comercial atingiu um novo máximo histórico em 2023, este dado é público. Os dados do Banco de Portugal revelam que as exportações de bens e serviços superam importações em 3,3 milhões de euros, o que efetivamente é bastante significativo, e o valor marca o regresso de Portugal a excedentes comerciais depois da pandemia Covid-19. A minha pergunta, Tânia, é como projetas a performance do mercado português, sobretudo quando neste momento está aberto um aviso, como disse, para aumentar a capacidade produtiva empresarial e prevê-se naturalmente esta aceleração do Portugal 2030, que até então está muito parada. Obrigada, António. O desempenho da balança comercial é de facto um indicador muito positivo da capacidade de recuperação e da resiliência da nossa economia. Que apesar do contexto económico de incerteza, e após uma pandemia, como bem falaste, seguido depois de um conflito militar, consegue apresentar este marco histórico. Ainda assim, nós não nos podemos esquecer que esta incerteza ainda se reflete em algumas cadeias de abastecimento, com um impacto marcante a nível dos custos de produção e que acaba por se refletir no aumento da inflação e na redução do consumo. E esta situação acaba por ser particularmente relevante em alguns dos setores de atividade que em especial têm bens de consumo, como por exemplo na indústria têxtil e na indústria do vestuário. A aceleração do Portugal 2030 é certamente crucial para que as empresas possam continuar agora nesta rota de crescimento. Se olharmos especificamente para as duas tipologias de aviso que hoje vamos aqui um bocadinho detalhar neste webinar, podemos perceber qual é que é a relevância destas oportunidades. Falamos da inovação produtiva e falamos da internacionalização, e em que muitas das vezes elas estão ligadas entre si. O aviso que atualmente está em vigor para aumentar a capacidade produtiva empresarial indica um esforço coordenado para fortalecer as infraestruturas e a capacidade das empresas portuguesas. Este investimento pode resultar em maior eficiência, maior inovação e competitividade das empresas num mercado global, contribuindo naturalmente para as exportações nacionais. Já a diversificação dos mercados de exportação pode mitigar os riscos associados à dependência de mercados específicos. A estratégia de expansão das exportações para mercados emergentes e novos parceiros comerciais pode proporcionar novas oportunidades e reduzir alguma vulnerabilidade desses próprios mercados, e por isso que a diversificação dos mercados externos, aliada à promoção das exportações, tem sido uma estratégia eficaz para enfrentar todos os desafios que temos vindo a viver, mesmo neste contexto de incerteza e de alguma instabilidade económica. Por isso, o papel das exportações é determinante na consolidação da presença portuguesa nos mercados internacionais, diversificar mercados, ampliar o alcance dos nossos produtos e serviços com a marca Made in Portugal, que tanto nos orgulha e que deve estar no radar das empresas e dos empresários portugueses, apostando na conquista de novos mercados, aumentando a sua capacidade produtiva, reduzindo alguma dependência ao mercado interno, cada vez também mais restrito. António. Obrigadíssimo, Tânia. Tu falaste de um tema que me parece importantíssimo, e antes de passar a palavra também ao Ricardo, que certamente nos irá explicar com maior detalhe esta mesma medida,
Algo que os empresários muitas vezes se queixam é o acesso ao financiamento, ou seja, a taxa de financiamento é atrativa, estamos a falar em termos gerais de 40%, mas depois esquecem-se muitas vezes daquilo que é o esforço de tesouraria. E, portanto, Tânia, eu convidava-te a poderes, quem nos ouve, a explicar em que medida é que o novo banco pode ajudar as empresas portuguesas a completar o seu financiamento, no caso, naturalmente, das empresas não conseguirem fazer face ao investimento apenas com os seus capitais próprios e, como já expliquei, relativamente àquilo que é a tesouraria e o cash flow. Bem, acho que perdemos a Tânia por alguns minutos. Ricardo, enquanto esperamos que a Tânia volte até nós, ia-te perguntar se nos queres dar informação relativamente àquilo que é o detalhe deste mesmo aviso, porque a dotação, como já disse, são de 500 milhões de euros, existem inclusive 2 avisos, um para baixa densidade, outro para outros territórios, e portanto, Ricardo, gostava, por favor, que nos desse um bocadinho mais informação detalhada sobre o aviso. Bem, antes de mais, obrigado a todos por nos estarem a ouvir. Agradeço a presença de todos neste webinar, bastante importante nesta fase que estamos também de arranque mais a sério do Portugal 2030, quadro comunitário que se vai estender até 2027, até para bem contrário, até pode se estender para além dessa data. De facto, este aviso de candidaturas, já à imagem do aviso de candidaturas que abriu no segundo semestre do ano 2023, destina-se a apoiar de forma bastante eficaz, vamos dizer assim, os investimentos que as empresas querem realizar no âmbito da sua atividade produtiva. Atividade produtiva que, neste caso, poderá ser dividida ou subdividida em projetos dentro de 4 tipologias. Ou a criação de um novo estabelecimento, este aqui é um pouco mais direto, são as novas fábricas, o aumento da capacidade produtiva de um estabelecimento já existente, em que aqui temos que garantir, no mínimo, um aumento da capacidade produtiva de 20%. Depois, um terceiro tópico de investimento, a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos que não eram produzidos anteriormente nesse estabelecimento, mas aqui com algumas particularidades. E, por último, a alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento. Estes são os 4 tipologias de investimento que serão apoiadas. Como disseste muito bem, António, no início, este sistema de incentivos destina-se a apoiar somente PMEs. No Portugal 2020 e no CREN, nos quadros anteriores, não era bem assim, grandes empresas também estavam incluídas. Para este quadro, foram restringidas as grandes empresas deste sistema de incentivos. Existe um sistema de incentivos adicional, exclusivo para as grandes empresas, ou para projetos de grande magnitude, vamos chamar assim. Mas este aviso, como disseste também muito bem, divide-se em 2 avisos, vamos chamar assim, duas diferentes fontes de financiamento. Primeiro, um para territórios gerais e outro para territórios de baixa densidade. Sendo que o somatório global, como está aqui também neste slide, podem ver aqui do lado direito, 500 milhões de euros a fundo perdido. 340 para a vertente geral e 160 para a vertente de baixa densidade. 2 fases. Primeira fase termina a 16 de setembro, segunda fase termina a 30 de dezembro. Sendo que o nosso conselho inicial será que submetam as candidaturas com a maior rapidez possível, ou pelo menos dentro do maior número de candidaturas na primeira fase, porque já sabem, a dotação orçamental não é infinita, 500 milhões parecem infinitos, mas não são, e para este tipo de projetos têm sempre um mínimo de investimento elegível de 300 mil euros e um máximo de 25 milhões de euros, como poderão ver pelos números que eu vos acabei de dizer, mesmo com o financiamento limitado a 40% a fundo perdido, salvo exceções relativamente ao Alto Alentejo, às Beiras e Serra da Estrela, que é um pouco superior. Este valor de 500 milhões de euros poderá ser facilmente consumido mediante também a procura que temos tido junto das empresas nacionais. Essencialmente, e numa primeira fase, acho que a informação que há a reter-se é esta. Obviamente existem mil e uma particularidades em termos de condições de elegibilidade, os critérios da aferição, tudo depois também os indicadores de realização do projeto, etc. Mas que poderemos um bocadinho mais à frente detalhá-los. Obrigado, Ricardo. Eu aproveitava
já que tiveste a oportunidade de explicar, porque acho que quem nos está a ouvir é exatamente isso que espero ouvir, é que dicas é que darias para construir uma candidatura de sucesso? Ou seja, quais os pontos críticos para diferenciar uma candidatura? Muitos empresários, quando estão a falar connosco, perguntam, eventualmente, se tiver um projeto assim, dá, se não dar, é importante, e acho que concordas comigo, construir uma candidatura de sucesso, porque não vale a pena estar a trabalhar para aquecer ou, sobretudo, para não ter sucesso no âmbito da candidatura. Portanto, partilha connosco, por favor. Na tua experiência, quais é que são os pontos que os empresários devem assegurar? Vou tentar sintetizar ao máximo. Primeiro, há um tópico que eu acho que é sempre muito relevante, que é como é que o dinheiro chega às empresas. É importante as empresas perceberem que não vão receber o dinheiro todo na data de aprovação, vão receber no limite 10% a título de adiantamento e depois, a partir daí, contra reembolso. Isto é, primeiro, porque muitas vezes ouvimos de clientes mas eu conheço uma empresa concorrente que recebeu o dinheiro todo. Isto, pronto, obviamente, pois, como sabem, isto passa a palavra, tem sempre a sua subjetividade. Só na variável, não é? Sim, exatamente. Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Sempre esta lógica. Mas pronto, vamos só sintetizar. Primeiro, isto é essencial, senão não conseguem sequer se meter uma candidatura. Terem o registro feito no balcão dos fundos. Isto é importantíssimo. Depois, perceber e afinar o projeto de investimento em função das 4 tipologias de investimento que mencionei anteriormente. Novos estabelecimentos, aumento da capacidade produtiva, diversificação da produção ou alteração fundamental do processo produtivo. Depois, eu digo que há aqui, dentro da vertente, alinhar expectativas, há aqui alguns tópicos. Primeiro, dimensionar o projeto corretamente, ou pelo menos ter uma ideia concreta do que é que se quer fazer. Primeiro, porque a posteriori, na fase de avaliação, isto poderá ter impacto negativo, ou seja, as empresas no limite poderão ter que devolver algum incentivo, ou a totalidade, se não cumprirem o que se designaram a cumprir em certa candidatura. Depois, ter uma ideia com... Isto é muito importante, não avançar com a contratualização ou com a adjudicação de investimentos antes da entrega da candidatura. Eu até costumo dizer aos meus clientes, antes do dia a seguir à data de submissão, para que não existam dúvidas. Depois, ter atenção que existe um conjunto de critérios de avaliação, ou os indicadores de realização do projeto, que são muito importantes. Nomeadamente, criação de postos de trabalho qualificado, aumento do volume de negócios, aumento do volume de exportações e também aumento do valor acrescentado por trabalhador. Isto vão ser, a posteriori, os indicadores de realização que são muito relevantes e que já em certa candidatura nós também temos que balizar em função, e aqui sempre com um caráter de razoabilidade por trás, perceber que o projeto vai ter impacto positivo, mas também não sobredimensionar. Porquê? Porque depois, a posteriori, isto vai ser avaliado e vai ser feita uma análise face à realidade. E a realidade é crua. Portanto, temos sempre esse ponto. Depois, ter paciência. Os prazos de decisão são de 60 dias úteis após a data de cada fecho de fase, mas normalmente poderão ou não ser cumpridos. Vamos sempre olhar para a segunda componente, que é não serão cumpridos, mas contem sempre no mínimo... Esses 60 dias transformam-se rapidamente em 3 meses. Sim, 60 dias úteis são 3 meses. Portanto, 60 dias úteis são 3 meses, mas isto será sempre o mínimo, ok? Não o máximo. Depois, ter uma candidatura que seja orientada para os resultados, ou seja, termos tudo bem quantificado e tudo bem trabalhado em função do que é que queremos, onde é que queremos chegar. Ter, mais uma vez, e voltando à minha primeira observação destes, vamos chamar assim, to-dos para uma candidatura de sucesso, lembrar o tema do pagamento do incentivo, e isto também está relacionado diretamente com as fontes de financiamento. Importante ter as fontes de financiamento bem equilibradas, inclusivamente, e aqui contrariamente à atividade também do nosso parceiro do Novo Banco, existe uma majoração para as empresas que tenham façam a grande maioria do projeto com recurso a fundos próprios, também é importante. Desculpa, Tânia, mas pronto, isto é importante também para as empresas terem essa ideia. E eu quero terminar só com a última, também para não me alongar mais, ter muita paciência com a decisão.
A decisão pode não vir aprovada à primeira, existem 2 momentos de contra-alegação e que existe possibilidade, grande, média, pequena, isso vai depender sempre do projeto de investimento, de conseguirmos dar a volta à decisão inicial. É importante, porque estamos a falar de um sistema de incentivos que, por exemplo, no Portugal 2020, teve uma taxa de aprovação inferior a 40%. Portanto, temos de ter sempre isto em consideração. E não pensem que as candidaturas entram e são todas aprovadas. Era ótimo, para nós, então, perfeito, como trabalhamos também a grande maioria dos nossos serviços em Success Fee, era perfeito. Mas, infelizmente, a realidade não é essa. E o dinheiro não dá para todos. E, para mim, acho que estão ditos os critérios, vamos chamar assim, os fatores de sucesso para uma candidatura vencedora. Obrigado, Ricardo. Eu desafio a quem nos está a ouvir para colocar todas as questões que tiver, que tentaremos e procuraremos responder. E antes de passar a ti, Tânia, aproveito um bocadinho mais deste tema porque parece-me pertinente. O Nuno Quaresma Martins pergunta a Ricardo se podes partilhar quais os critérios aferidos para a boa execução da candidatura. Portanto, uma candidatura tem de ter uma percentagem de execução e essa é a pergunta do Nuno. Nuno, bom dia. Ainda falamos na sexta-feira também. É assim, os indicadores de realização são muito importantes. Vamos chamar primeiro os indicadores de realização, depois já vou falar da componente de execução. Aqui os indicadores, contratação, impacto da contratação, impacto do projeto na contratação de recursos humanos para a empresa e também de recursos humanos altamente qualificados para a empresa. Altamente qualificados, estamos a falar nível 6 ou superior, licenciatura, mestrado ou doutoramento. Depois, o impacto do projeto no aumento do volume de negócios da empresa, o impacto do projeto na criação de valor acrescentado por trabalhador dentro da empresa e o aumento e o impacto do projeto no aumento das exportações da empresa. Isto sempre numa ótica pré-projeto, pós-projeto. Pré-projeto normalmente será referido o ano 2023, salvo algumas exceções, e o pós-projeto, o ano de cruzeiro. O que é que eu quero dizer com o ano de cruzeiro? O ano de cruzeiro é um exercício fiscal completo após o término da execução do projeto, ou seja, da data da última fatura do projeto. Se, por exemplo, damos aqui um exemplo, se o projeto terminar, a última fatura for de 30 de setembro de 2025, o ano pós-projeto, ou o ano cruzeiro, é 31 de dezembro de 2026. Isto é importante. Depois, o grau de cumprimento do projeto, que é outra componente que poderá depois ter ou não impacto na devolução de algum incentivo. Para o aviso geral, o grau de execução exigido são no mínimo 85%. Depois, tudo o que for para baixo tem penalizações. E para a baixa densidade, são 70%. E mantendo a mesma lógica. Ou seja, se for abaixo de 60%, poderá aqui haver alguma correção de incentivo. Penso ter respondido, Nuno, mas também há alguma questão? Estamos aqui prontos para responder. Obrigado, Ricardo. Tânia, estás-nos a ouvir? Eu peço desculpa, eu penso que há pouco ias-me fazer uma pergunta subsequente àquilo que eu estava a dizer, mas eu fiquei sem rede e peço desculpa a todos. Mas, António, se quiseres retomar, neste momento acho que estão em condições. No fundo, estava-te a questionar há pouco em que medida é que o novo banco pode ajudar as empresas portuguesas a completar o seu financiamento. Porque, como o Ricardo já teve a oportunidade de dizer, a questão de garantir os capitais próprios, a questão do tempo de espera, a questão de ter acesso ao dinheiro, parece-me um tema bastante pertinente e é bastante pertinente. Muitas vezes as empresas não têm cash flow para aquilo que são os investimentos que pretendem realizar e, infelizmente, também às vezes o dinheiro chega tarde demais e, nesse sentido, Tânia, gostava que partilhasses connosco, por favor, quais é que são as soluções que o novo banco tem para estes casos. Pegando um bocadinho naquilo que o António e o Ricardo disseram, há de facto aqui que haver uma preparação importante para quando se faz uma candidatura a fundos europeus. Não só na parte da análise técnica, e aqui a importância de terem um bom consultor, e a Aiming tem essa capacidade de ter a experiência e poder preparar uma candidatura que não só tenha os critérios necessários para ser aprovada, mas que seja uma candidatura execuível, porque na prática é isto que se quer, é que seja uma candidatura, um investimento que possa ser execuível para a empresa. Por isso, há este cuidado, mas depois também há o cuidado de se perceber a nível do financiamento e a nível daquilo que são as fontes de financiamento para o projeto, se elas estão asseguradas. No novo banco, olhamos para estes projetos sempre de uma forma
muito abrangente, e gostamos de o fazer logo no momento em que estão a pensar fazer a candidatura. Por isso é que também esta parceria com as consultoras é importante, e a nossa parceria com a AMIN tem resultado nesta lógica, que é conhecer os projetos no momento em que eles estão a ser desenhados, para se poder, de uma forma logo inicial, perceber qual o melhor caminho e quais as melhores soluções para dar ao empresário. Olhando de uma forma simplista, aquilo que nós olhamos sempre é para a componente de capitais próprios, e ela tem de facto que existir. Tendencialmente, entre 20% a 25%, consideramos que seja, no novo banco, uma estrutura equilibrada de participação de capital próprio no investimento. Depois temos o tema do apoio estrutural, os chamados capitais alheios, e aí o banco tem algumas soluções para apoiar em operações de médio e longo prazo. E depois temos o tema dos incentivos. Há pouco o Ricardo falou que este tema do incentivo tem aqui um desafio para os empresários, que é o incentivo não é pago à cabeça, ou seja, no momento da aprovação recebem efetivamente 10% a título de adiantamento, mas todo o restante incentivo que esteja aprovado, ele será-vos dado, ou será dado às empresas por via de contra-reembolso, ou seja, primeiro há o comprovativo de facto foi feito o investimento está feito comprovado, então há o reembolso desse mesmo incentivo. E muitas das vezes os timings, e isto também já foi um dos desafios que o Ricardo lançou, não são esperados. E quando estamos, por vezes, à espera de receber incentivo de investimento que já fizemos, e incentivo esse que nos faria, de alguma forma, ter verbas para continuar o investimento seguinte, estar à espera 5, 6, 7 meses pode não ser coincidente com aquilo que são os timings do projeto. E aí também nós, na banca, temos uma solução que acaba por ajudar nesta dinâmica do incentivo para mitigar aqui alguns desafios de tesouraria. Este modelo é aquele que nós chamamos de modelo mais linear e que de uma forma prática para poder explicar como é que o novo banco olha para estes projetos. E se aqui estivermos como exemplo um projeto que tenha uma taxa de apoio de 50%, e em que 50% é capital, é investimento privado que a empresa tem que assegurar, e os outros 50% em incentivo é aprovado a fundo perdido que a empresa vai receber, nós repartimos estas duas vertentes. Olhando para o lado do capital, e Ricardo, sim, é importante o tema da majoração que falaste, em que se grande parte deste capital for de facto assegurado por capital próprio, existe uma majoração naquilo que é a taxa de apoio, mas também é preciso aqui olhar para isto com execuibilidade, que é, e efetivamente o cliente tem essa capacidade de olhar para esta componente toda com capital próprio ou não, porque olhando para isto logo à cabeça na fase de candidatura, torna-se relevante para perceber a taxa de apoio e relevante para perceber se vai haver necessidade de financiamento bancário. Sendo que, e agora aqui só um parênteses só para alertar, porque no novo banco temos olhado para alguns projetos do anterior aviso e temos nos deparado aqui com este tema, é que algumas das empresas submeteram de facto as candidaturas com a majoração da capitalização, mas depois acabam por vir a uma fase posterior ao banco, e isto depois pode comprometer aquilo que é a taxa de apoio. Está bem? Outro dos desafios, ou outro daquilo que tem sido a experiência nossa, é que grande parte destas candidaturas também são colocadas na parte de capital como autofinanciamento, e o autofinanciamento não entra para esta situação da majoração, por isso o autofinanciamento pode naturalmente ser substituído por parte de capital alheio, ou seja, financiamento bancário. Mas pronto, voltando aqui só este esquema muito rapidamente, se nós olharmos para aquilo que é a vertente do capital, nesta vertente o banco pode de facto apresentar soluções de financiamento de médio e longo prazo, tendencialmente soluções que se adequem aos timings de investimento do próprio projeto. Podemos falar de operações a 8, 10 anos, com 2 anos de carência, porque tendencialmente também são os 2 anos de execução do projeto, por isso falamos sempre de 2 anos de carência de capital, para que não exista aqui logo um esforço para o pagamento de dívida quando estão na fase mais forte de investimento. E depois, também aqui um tema importante, e hoje sabemos que as taxas de juros não são as que esperámos, ou não são aquelas que nós tínhamos há uns tempos atrás. Aquilo que o novo banco tenta fazer é encontrar soluções de financiamento para esta componente que possam ser de alguma forma competitivas. E aqui, normalmente, associamos-nos àquilo que possam ser as linhas de financiamento do Banco Português de Fomento, por norma são
com preços muito mais competitivos e acabam por também aportar aqui alguma garantia àquilo que é o financiamento, ou também linhas de financiamento, por exemplo, do Turismo Portugal, quando estamos a falar de projetos ligados ao turismo. Algumas destas linhas, em complemento àquilo que é o apoio, podem até maximizar aqui algum outro tipo de ajuda, como spreads bonificados ou algum prémio de incentivo. Isto depois já é um bocadinho visto casuisticamente com as soluções disponíveis no mercado e aquela que melhor se ajusta à empresa. Quando olhamos então agora para a outra metade, a parte do incentivo, então aqui sim falamos já mais do apoio à tesouraria. Volto a referir que de facto o incentivo é dado por via do reembolso esse que muitas das vezes acaba por atrasar, e aqui o novo banco tem uma solução para antecipar aquilo que é o incentivo que a empresa vai receber do lado do Estado. Os 10% é à cabeça, por isso nesse caso nós não intervimos. Há depois 5% finais que também ficam retidos, uma vez que os organismos fazem este pagamento por via do contra-reembolso até ao máximo de 95% daquilo que é o vosso incentivo aprovado. Por isso, esta parcela dos 85% sobre o incentivo aprovado nós financiamos em soluções de curto prazo. Tendencialmente são soluções até 1 ano, porque é expectável que dentro deste período, de facto, haja o reembolso. Ele atrasa, mas também não esperamos que o atraso seja superior, de facto, a 1 ano. E aquilo que se espera neste tipo de operação é, uma vez que tem prestação bullet, ou seja, não há amortização de capital, é que ela seja liquidada com o reembolso do Estado. Ou seja, e acaba por ser operações que vamos fazendo sempre que há necessidade de antecipação do lado da empresa, ou podemos ir sempre fazendo ao longo dos 2 ou 3 anos de execução do projeto, também à medida que a execução vai ocorrendo e que o investimento está a ser feito. Por isso, de uma forma geral, fecharia este bloco do financiamento com a mensagem de que o novo banco conhece de facto aqui estas soluções, conhece quais são os desafios das empresas quando se candidatam a estes apoios, que são extremamente importantes para alavancar o investimento, volto a referir. E é nesta fase de candidatura que também podemos já olhar e dar algum conforto às empresas que se estão a candidatar, se têm um parceiro para ir com elas, e certamente o novo banco está disponível para avaliar. Muito obrigado, Tânia. Parece-me efetivamente uma excelente opção para compensar alguns problemas que existem, não vale a pena escamotear, relativamente à questão dos fundos. Ricardo, volto a ti, porque há pouco falaste de exportações, de indicadores de realização, indicadores que são naturalmente contratualizados no momento da submissão da candidatura, e algo que me parece interessante de conjugar é esta candidatura do Inovação Produtiva com a internacionalização, porque as duas acabam por trabalhar em conjunto. E ainda para mais, no momento em que, e já faço parênteses, já está muito atrasado, mas está previsto abrir o aviso para a internacionalização das PMEs este mês ou no decorrer do próximo, e muitas empresas perguntam se podem candidatar, como estava a referenciar, aos 2 avisos. Podes partilhar connosco a resposta a esta questão e um bocadinho mais de detalhes que saibas relativamente à internacionalização, por favor? Claro que sim, claro que sim. Antes de mais, só para terminar não, para colocar aqui mais uma chega relativamente à minha intervenção anterior, não quero que as empresas, ou quem nos está a ouvir, fique com receio de submeter uma candidatura ou de tentar ir a jogo neste tipo de incentivo, que nomeadamente a inovação produtiva. Simplesmente é também nossa função e nosso dever informar que muitas das vezes o incentivo não recebe o incentivo da forma que gostariam de receber. E é sempre importante perceberem, principalmente para empresas que estão a fazer pela primeira vez uma candidatura a fundos comunitários, há um conjunto sempre de verdades que não são verdades e que depois são muito passo a palavra e que acabam depois às vezes por confundir um pouco as empresas e às vezes aquele tema que eu referi na minha intervenção anterior, alinhar as expectativas é muito importante. Pronto. Agora, indo para a internacionalização. A internacionalização, de facto, e agora dando a minha opinião pessoal, acho muito estranho, acho que foi a primeira legislação que saiu, quer o tema da internacionalização, quer o tema da qualificação das PMEs, andam quase sempre braço dado, já é o segundo quadro comunitário, então separados, e ainda bem, mas tinha um histórico já passado de
estarem todos, antes não havia candidaturas de qualificação e de internacionalização dos PMEs, havia uma candidatura para tudo. Portanto, com as suas vantagens ou desvantagens. Eu, para mim, era mais desvantagem. E acho muito bem que tenham sido autonomizadas estas tipologias de candidatura. Primeiro, internacionalização. Ou seja, os investimentos que entrarem no inovação produtiva não vão entrar no internacionalização, porque primeiro não tem muita relação. Segundo, um projeto de internacionalização, principais objetivos, aumento da presença internacional da empresa, aumento e, por conseguinte, do seu volume de exportações, sendo que a exportação hoje em dia, e agora se calhar já depois do Covid, também já um pouco mais cimentada, várias tipologias ou várias maneiras de exportar, nomeadamente, quer seja através da componente da presença física, presença em feiras, visitas a clientes internacionais, e a atuação por exemplo, como despesa elegível e só para antecipar, a contratação de business developers para os mercados internacionais é considerada como elegível. Portanto, isto também entra na componente física da exportação, mas depois também na componente virtual da exportação. Porque tudo o que tem a ver com potenciação de redes sociais, e-commerce, etc., também é apoiado. Portanto, existem, vamos chamar assim, duas vertentes de internacionalização que podem ser todas conjugadas dentro da mesma candidatura. Sendo que é de facto muito estranho, volto a frisar, estranho como é que um sistema de incentivos cuja legislação já saiu em maio de 2023, não ter ainda, e já não existiam candidaturas, só para todos termos também isso em mente. A última fase de candidaturas que estava aberta quando arrebentou, no dia 13 de março de 2020, o Covid em Portugal. Portanto, acho estranho, porque as empresas continuam a exportar, as empresas continuam a gastar dinheiro nas presenças internacionais, redes sociais, etc. A exportação que é tão necessária para a nossa balança comercial, e por isso é um sistema de incentivos que está para abrir, segundo a primeira versão do Plano Anual de Avisos que saiu em setembro de 2023, estaria prevista para abrir a partir de abril, já foi prorrogada para maio, entretanto já estamos quase no final de maio, ainda não está aberta. Vamos esperar que nas próximas semanas, ou até final do mês de junho, este aviso abra e vai ter com toda a certeza muita procura. Aliás, inclusive já temos muitas candidaturas já alinhavadas com clientes. Portanto, e ainda, coincidência, ainda agora recebi um e-mail de um cliente mesmo a solicitar informação sobre este tema, sobre se já abriu, se não abriu, porque precisam de organizar os seus investimentos do segundo semestre de 2024. Muito bem, Ricardo. Portanto, dirias a quem nos está a ouvir para preparar a candidatura quanto antes, para que assim que abra, poder submeter a candidatura, certo? Sim, porque independentemente de ser o primeiro aviso de internacionalização dentro deste novo quadro comunitário, já existe legislação há um ano. Obviamente, quando abre um aviso, pode existir uma outra regra nova que nós não temos acesso na legislação geral, mas, assim, acho que todos concordamos, um projeto de internacionalização, a definição é simples, não é? Está no próprio nome do projeto, não é? Projeto de internacionalização, e depois temos todos os custos elegíveis, que aí já estão bem definidos, e, portanto, podemos antecipar algumas questões, sendo que, se calhar, a componente mais prática que podemos antecipar é logo quais são os investimentos que as empresas querem fazer para começarmos a trabalhar junto dos clientes. Depois, a componente da avaliação do projeto, que está sempre subjacente a qualquer candidatura, nomeadamente no tema do mérito do projeto. Esse mérito só o poderemos comprovar quando da saída do aviso, mas o mesmo também poderá já começar a ser trabalhado. Relativamente ao mérito, lembro-me, por exemplo, na altura do Portugal 2020, a primeira vez que foi lançado o incentivo à internacionalização, tinha um threshold muito, muito elevado, e depois existiu uma situação extraordinária que permitiu que a maioria das empresas, já não me lembro qual é que foi efetivamente os números, mas que a maioria das candidaturas fossem aprovadas. Foi quase tudo aprovado. Desculpa, António. Sim, eu complemento. Ou seja, inicialmente era o mínimo que as empresas tinham que ter no pré-projeto, era 15% de exportação, e depois, já mais para o final do quadro comunitário, do 2020, foi introduzida, vamos chamar assim, duas vertentes de empresas, para os novos exportadores e para os exportadores acima de 15%. Portanto, isto pode ser uma realidade no novo quadro. Outro tema também interessante, que eu referi há pouco, do tema da contratação de pessoal para a potenciação do projeto de exportação,
vai existir, em teoria vão existir novidades, estamos também a aguardar a abertura do aviso, nomeadamente na contabilização dos custos. Ou seja, os custos não vão ser com base em custos reais, mas sim na base da metodologia dos custos simplificados, em que é atribuído um valor salarial médio para cada ETI envolvido no projeto, e normalmente este tipo de custo simplificado é superior ao custo real. Portanto, poderemos ter aqui também boas novidades nesse ponto, ainda a aguardar deixo um pouco aqui com um ponto de interrogação, ainda a aguardar pela abertura do aviso e pela confirmação desta vertente. Até porque essa questão dos custos simplificados é uma realidade ao dia de hoje relativamente à investigação e desenvolvimento, e há muita gente que nos questiona como é que, e há algumas perguntas muito pertinentes, que não é naturalmente o fórum para discutir isso, mas já é uma realidade, e acho que é uma realidade que se vai manter. Aliás, é uma experiência, Portugal foi eleito nesse mesmo sentido, e portanto sim, acho que é um excelente ponto que ressalvas relativamente à possibilidade até dos custos simplificados estarem no internacionalização para a contratação dos novos comerciais. Obrigadíssimo. Sim. Só para quem não está por dentro do tema, só para ficarem com uma ideia, dentro dos projetos de investigação e desenvolvimento, é onde está a ser feito para empresas, é onde está a ser feito este primeiro teste. O objetivo final é diminuir a burocracia associada à fase de execução do projeto e com isto diminuir os prazos de resposta que demos há pouco. Mas só para ficarem com uma ideia, do ponto de vista geral, cada ETI terá direito a cerca de 5.200 euros de custo elegível. Como sabemos, os salários em Portugal não são assim tão avultados quanto os 5.200 euros, mas poderão ter aqui até uma forma interessante de potenciar o seu investimento elegível e com isto o incentivo a receber. Obrigado, Ricardo. Bem, a nossa sessão já está quase no final, mas antes de tudo tenho uma última questão tanto para ti, Tânia, como para ti, Ricardo, e gostava uma vez mais de incentivar quem nos está a ouvir para colocar todas e qualquer questões. No final será entregue esta apresentação que foi aqui apresentada, bem como um deliverable relativamente às questões colocadas, portanto não hesitem. E se calhar começava por ti, Tânia. No momento em que temos PRR, Portugal 2030, Horizonte Europa, linhas protocoladas com os bancos e Banco de Fomento, e temos esta tempestade de dinheiro, no bom sentido da palavra, como tem sentido o mercado? Existe apetência para o risco? Existe apetência para investimentos? Os empresários têm procurado este tipo de ferramentas e quais, sobretudo, as principais dificuldades que sentem? Sim, o contexto de incerteza que referi logo no início desta sessão, a inflação e o aumento das taxas de juros, fez com que alguns dos investimentos que já estavam planeados e estavam em gaveta, talvez há 1 ano ou há 2 anos, fossem adiados ou fossem redimensionados. Mas agora, de facto, começa-se a sentir esses sinais de aceleração e a procura de novas soluções para novos investimentos e, claro, estes programas de apoio são excelentes para poder alavancar aquilo que é o investimento dos empresários. A aceleração do 2030 tem mesmo que acontecer. A execução tem que começar a ser visível e ela pode vir a proporcionar um impulso muito significativo à economia, através de investimentos em áreas-chave, como a digitalização, a transição verde, a inovação tecnológica. E estes investimentos são cruciais para se poder manter a competitividade, tanto a nível das exportações, como para diversificar. Adaptar-se às novas tendências tecnológicas pode resultar em produtos e serviços cada vez mais competitivos no mercado internacional. E, sinceramente, eu acho que as nossas empresas estão muito preparadas para isto e têm vontade de dar este salto e de começar a procurar formas de se reinventarem e de voltar a crescer e olhar para o mercado exterior. Agora, o certo é que precisamos também de internamente aqui ser um bocadinho mais ágeis. Precisamos de decisões mais céleres, já falámos sobre isso, precisamos de menos burocracia, mais agilidade, temos que privilegiar a execução e a entrega das metas em cada projeto e não, às vezes, há algumas burocracias que ainda estão associadas a estes timings que são sempre tão rígidos para as empresas e que, por vezes, acabam por condicionar aquilo que seria um investimento muito mais material e não podemos, de facto, estar à espera meses de decisões de investimento. Por isso, aqui o Estado e, em particular, estes organismos que acompanham estes programas, sejam os organismos intermédios, seja também o Banco Português de Fomento, que acaba por ser aqui aquele que pode trazer instrumentos de financiamento mais atrativos e que podem dar aqui soluções de financiamento complementares àquilo que são estes apoios públicos,
tem também que fazer o seu caminho de inovação, tem que estar mais próximo das empresas e temos todos que rumar pelo mesmo objetivo. Por isso, eu acho que sim, acho que estamos no bom caminho, estamos a arrancar neste quadro comunitário e eu acho que as perspectivas são muito boas. Por isso, estou confiante. Obrigado, Tânia. E tu, Ricardo, como sendo dos empresários? Bem, as minhas palavras vão de encontrar as palavras da Tânia, mas de facto há muita procura, há muito interesse no tema, quer nos temas de inovação produtiva, quer nos temas de internacionalização, investigação e desenvolvimento, etc. As necessidades também de criação de redes de contacto e redes de parcerias é muito importante. Temos assistido nos últimos anos aqui uma profissionalização desta área, da área dos financiamentos públicos, e por isso eu vejo com muito bons olhos esta aceleração, eu não digo aceleração, mas eu acho que estão a tentar cobrir o prejuízo, que já estão com alguns anos de atraso relativamente ao 2030. Portanto, há boas expectativas, há boas soluções no mercado, não só na área dos incentivos financeiros, mas também na sua conjugação com os incentivos fiscais, quer na vertente de investigação e desenvolvimento, através do CIFID, através do Patent Box, quer também em termos de investimento produtivo, através do RFI, da LRR, etc. Portanto, temos aqui vários mecanismos que podem até ser complementares entre si e que as empresas portuguesas já têm algum awareness relativamente a isto, mas que penso que poderão... Existe sempre espaço para melhorar. E é aí também que nós, enquanto Aiming, estamos aqui para tentar agilizar esse processo e para mostrar as soluções novas que existem no mercado dentro destas áreas de financiamento. Não garantimos 100% de sucesso, mas tentamos andar lá perto e, felizmente, as taxas que nós temos andam lá bem perto. Portanto, queria deixar esta palavra também para todos. Pensem um bocadinho também na minha primeira intervenção, as empresas que estão interessadas em fazer projetos. Isto não é só aplicável à inovação produtiva, mas pensem bem o que é que querem fazer, pensem onde é que estão hoje e onde é que querem estar daqui a 3 a 4 anos enquanto empresa e qual o caminho para lá chegar. Depois a componente de incentivo, nós estamos cá para ajudar. Muito bem, obrigadíssimo. Bem, e como prometido, tenho aqui um par de questões que irei colocar. Acho que existem aqui duas que me parecem pertinentes, existem muitas, depois como tive a oportunidade de dizer, iremos tentar dar resposta a todas e iremos comunicar com quem nos está a ouvir, mas existe uma que me parece bastante pertinente, sobretudo para ti, Ricardo, que é a Inês pergunta em que medida é que a inovação produtiva é conjugado com o RFI numa altura da entrega da modelo 22 e qual o impacto que isso pode ter. Portanto, é alguém que percebe do tema pela pergunta e, portanto, se calhar pedia-te, por favor, que respondesse. Sim, esta resposta, pronto, para mim, que trabalho já nesta área há alguns anos, é direta. Então, assim, já há muitos anos que o inovação produtiva, o sistema de incentivos à inovação produtiva e o RFI são acumuláveis entre si, sempre cumprindo os limites do auxílio regional. Ou seja, o somatório entre o incentivo a fundo perdido mais o benefício fiscal, não podes ter os limites do auxílio regional que são calculados em função da dimensão em função da localização e da dimensão da empresa. E, portanto, dando aqui uma média, estamos a falar de um incentivo que os dois conjugados poderão chegar a 50%. Em alguns casos até um pouco acima. Portanto, o objetivo destes dois regimes é as mesmas despesas são consideradas para os dois regimes. Aliás, hoje em dia um dossiê RFI acaba por ser quase uma candidatura à inovação produtiva. Porquê? Porque o RFI também pressupõe criação líquida de pós-trabalho, a inclusão das despesas elegíveis dentro de uma das 4 tipologias que referi inicialmente. Portanto, existe um conjunto de particularidades e de similaridades que estão, basicamente, eu acho que um anda de braço dado com o outro. Para projetos de maior nomeada, ou seja, superiores a 3 milhões de euros, existem sempre os benefícios fiscais contratuais, que poderão ser também uma solução inteligente de otimização fiscal. Obrigado, Ricardo. Tânia, existe aqui uma pergunta do Pedro que pergunta em que medida é que pode ter mais informação sobre os apoios, presumo que sejam financeiros, do Banco de Fomento. Portanto, há pouco falaste do Banco de Fomento, parece que surgiu aqui uma questão nesse sentido.
Os apoios do Banco Português de Fomento, normalmente eles depois são comercializados pela banca comercial, ou seja, pelos bancos que hoje conhecemos. Por isso, a sugestão que dou é que, de facto, se deslocam um dos nossos balcões para podermos perceber qual é que é a necessidade de financiamento e verificar se atualmente existe alguma linha que possa ser ajustada. Posso também já partilhar que estamos a aguardar, e eu sei que se calhar para alguns de vós, isto é uma conversa que já ouvem há algum tempo, mas acho que, de facto, é agora que vai sair a nova linha do Banco Português de Fomento para apoiar projetos de inovação, digitalização e sustentabilidade. Por isso, acreditamos que no final deste mês de maio, início de junho, tenhamos novidades relativamente aqui a algumas soluções de financiamento do Banco Português de Fomento, mas a sugestão que deixo é que, de facto, deslocar-se a um balcão do novo banco, ou então eu também deixarei os meus contactos e poderemos falar a posteriori. Está bem? Mas essa linha, Tânia, se percebi bem, será sempre veiculada pela banca de retalho, certo? Ou seja, ao dia sim, de hoje... é uma linha veiculada, sim. Normalmente estas linhas serão sempre veiculadas pela banca de retalho. Aquilo que o Banco Português de Fomento acaba por aportar a estas linhas será sempre preços mais competitivos e aportar garantia ao financiamento. Espera-se que nas novas linhas a lançar estejamos a falar em garantias entre os 50% e os 75%. O que acaba depois por trazer aqui algum benefício para a solução que depois, no final, no all-in, consigamos apresentar aos nossos clientes. Muito bem, acho que ficou esclarecido. Uma última questão, Ricardo, do Filipe Coimbra. São elegíveis os custos com a instalação de salas que, não sendo empreitadas, implicam uma alteração estrutural no edifício? É uma boa pergunta. Assim, dentro das despesas elegíveis e só do inovação produtiva, temos ativos tangíveis, ativos intangíveis e outras despesas. Nas outras despesas estão sempre limitadas a 20%. Portanto, estamos a falar de planos de marketing, serviços de engenharia, etc. E para projetos de indústria e ou turismo, existe a possibilidade da construção ou remodelação de edifícios ser considerada, com algumas limitações, mediante ser turismo ou indústria, mas existe possibilidade. Mas não existe possibilidade de ser um projeto só constituído por isso. Ou seja, se apresentarmos um projeto só de construção, não é elegível, não tem impacto produtivo algum. Mas dentro de um projeto de investimento produtivo poderá ser considerado. Agora, a pergunta concreta que me faz tem que ser analisada. Ou seja, não lhe consigo dar uma resposta de sim ou não. Eu diria que poderá ser, mas temos que perceber dentro de que projeto é que está inserido. Essencialmente é isto. Outra questão que eu vou, porque efetivamente é bastante pertinente e houve no Portugal 2020 bastantes candidaturas que erradamente foram para o PDR, deveriam ter ido à inovação produtiva, estou a falar do limiar dos 4 milhões, e é sempre uma questão muito, muito pertinente, apresentada aqui pela Milene Carmo, que é: a inovação produtiva cria algum entrave às atividades de primeira transformação relativamente aos cais elegíveis? Ricardo? Bem, isto é outro tópico que está aí em voga, nomeadamente a transformação de produtos agrícolas e produtos agroalimentares. Poderão existir algumas restrições sempre, mas aí, mais uma vez, tem que ser analisado o investimento à luz, ou seja, cada caso tem que ser analisado individualmente. Só depois de analisar é que conseguimos ter uma resposta mais concreta, sinceramente. Obrigado, Ricardo. Neste caso, até me parece pertinente partilhar uma coisa com quem nos está a ouvir, que mais recentemente, a nível de CAD, têm existido algumas decisões no sentido contrário à AT, uma vez mais, dizendo que sim, os cais de primeira transformação agrícola podem usufruir de alguns apoios. Estou naturalmente a falar do RFAI, mas também da DLRR, que entretanto o último ano foi 2023 e que depois foi fundida no âmbito daquilo que é o incentivo à capitalização empresarial, mas de facto aquilo que quero dizer é efetivamente que esta questão da transformação agrícola e primeira transformação de atividade tem surgido algumas dúvidas e que, como o Ricardo disse, tem efetivamente de ser avaliado. Tenho aqui mais outras questões, eu acho que depois, como são bastantes e são perguntas um bocadinho mais genéricas, depois deixaremos essa mesma resposta. Gostava e não posso deixar de agradecer à nossa convidada, Tânia, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite, António e Ricardo. E muito sucesso para as novas candidaturas. Obrigadíssimo, Dani. Estamos a trabalhar nisso. Ricardo, muito obrigado pela tua participação.
e muito obrigado a quem esteve connosco nesta manhã. Foi um prazer estar convosco. Mais uma vez, reforço, qualquer questão que tenham, por favor, têm os nossos contactos. No final desta sessão vai ser disponibilizada, seja a apresentação que aqui foi vista e que foi apresentada, bem como a resposta a todas as questões que nos endereçaram, e também o meu agradecimento por isso, e desejo-vos um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado. António, só uma coisa, e bem-vindo à Aiming também, que o António chegou recentemente para nos liderar, e obrigado também pelo teu primeiro webinar. Obrigadíssimo, Ricardo. Muito obrigado. Adeus. Muito obrigada.